Leitura da Bíblia, dia 18 de setembro. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículos 14 até o capítulo 30, versículo 1 ao 17. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Salmos, capítulo 62. Provérbios, capítulo 23, versículo 19 ao 21. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Isaías capítulo 28, versículo 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, com a lei, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. O cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra e sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Deus é grande em sabedoria. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia açúcar a sua terra e a esterroa. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo, em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou espelta na margem. Pois o seu Deus assim o instrui, devidamente o ensina, porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda ou o seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos e é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Jerusalém e seus inimigos, capítulo 29. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que se completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluarte e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua voz. Subirá da terra a tua voz como de um fantasma, como um cochicho, a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dá-se a isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus.
como também todos os que pelejarem contra ela e contra seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Estatelai-vos e ficai estatelados. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cabaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não se lê. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade é a vossa? Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feia dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. A redenção de Israel. Porventura, dentro de pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres, já da escuridão e das trevas as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, e o escarnecedor já não existe. E já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condena um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, há acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó, já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas, enquanto ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Contra a aliança com o Egito, capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem para ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição. E angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante. Leva a lombos de jumento as suas riquezas, sobre os coscovas de camelos seus tesouros. Há um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão inútil ao seu auxílio. Por isso lhe chamei Gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha, perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado, para que
nos dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não vos faleis mal do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Senhor, o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiai na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos não será, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água do poço. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converteis em sossegado está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim. Ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte, e como o estandarte no outeiro. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo à jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo ainda perseguido, logo satisfeito o escândalo da cruz. Tomara até vos mutilasse os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Livro dos Salmos, Salmo capítulo 62. Exortação à confiança, ao mestre canto, segunda melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pense em derribá-lo da sua indignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e meu alto refúgio.
Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo. Em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confiei naquilo que extorquis, nem vos vangloriei na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes viu isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis, segundo as suas obras. Provérbios capítulo 23, versículos 19 ao 21. Ouve, filho meu, e se sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejais entre os bebedouros de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem.